Gravidade e a formação da Terra. No violento sistema solar interno, inicial de 4,54 bilhões de anos atrás, pequenos corpos rochosos cresceram relativamente rápido, por acreção, colidindo um com o outro e às vezes se unindo em protoplanetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formaram nesse tipo de processo. Então, estabilidade e simetria. Devemos considerar que os planetas são massivos o suficientes para serem comprimidos pela própria gravidade em uma forma esférica, que é a configuração mais estável possível para uma grande massa, porque em 3 dimensões, essa é a forma em que toda a matéria pode estar o mais próximo possível do centro. Então, é mais uma questão de estabilidade e simetria. A força de atração gravitacional, ela vai atuar em todos os sentidos, nas três dimensões, então vai atuar em todos os sentidos, para haver essa aproximação, né, dos corpos. Qual é a forma mais estável para isso? A esférica. Simples assim. Além disso, todos os planetas começaram em estado líquido ou gasoso. Então, além da Terra, outros planetas também começaram dessa forma. Gigantes gasosos como Júpiter e Saturno ainda estão nesse estado gasoso. E até a Terra é apenas uma fina camada de rocha sólida sobre um material semilíquido. Assim, tais líquidos e gases tendem a permanecer na forma da menor energia e maior estabilidade, que é a esférica. Ah, mas você tem os asteroides. O asteroide tem, é claro, gente, corpos menores, eles, com uma massa menor, eles adquirem ali qualquer formato, vai depender de choques que tiveram ali no espaço, uma série de coisas. Então, asteroides, por outro lado, são pedaços de matéria sólida com uma gravidade desprezível e, portanto, eles aparecem em todos os tipos de formas. Se não me engano, Phobos e Deimos, né, Medo e Terror, os dois satélites de Marte, eles têm formatos muito esquisitos, porque eles têm uma massa muito pequena. Aqui você tem HL Tau, essa imagem é muito interessante. Então, a estrela HL Tau, a 450 anos-luz da Terra, e seu disco foram estudados em 2014 pelo Observatório do Atacama, né, no Chile, que produziu a melhor imagem da formação de planetas em andamento. A imagem do ALMA mostrou lacunas no disco causadas por corpos semelhantes a planetas que varrem a poeira ao longo de suas órbitas, né? Então, aqui você teria órbitas de planetas. Veja a formação de massa aqui em torno, né? Esses discos aqui, né? O vazio que tem aqui nos discos, seriam planetas em órbita na poeira formada ali. Então, essa é uma imagem belíssima sobre seria um sistema solar em nascimento ali. Uma imagem belíssima de um sistema solar em nascimento. Causas das variações do campo gravitacional da Terra. Então, na realidade, o campo de gravidade da Terra é muito mais complexo do que calculamos, 9,82 metros por segundo quadrado, para a superfície de uma Terra teórica que é esfera e homogênea. Então, a coisa é muito mais complexa do que isso. Variações gravitacionais são medidas em unidade de miligal, 10 elevado a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essas pequenas variações você usa um outro tipo de medida, miligal. E tem como causas principais. Então, vamos ver agora as causas principais das variações do campo gravitacional da Terra. Primeira, distribuição de massa heterogênea da Terra. Em cada uma das camadas concêntricas que formam a Terra, a distribuição de massa não é homogênea, o que acarreta diferenças locais no valor de G, da aceleração da gravidade. Então, veja nessa figura as várias camadas da Terra. Essas camadas, dentro dessas camadas, não há uma distribuição homogênea de massa, de material. Então, isso vai causar diferenças no cálculo de G, é claro.
você vai ter diferenças, mas essas diferenças, gente, miligal, elas são pequenas, mas muito importantes para determinados estudos. A análise das informações associadas aos terremotos fornecem novas evidências sobre a estrutura da Terra. Com o auxílio de milhares de sismógrafos extremamente sensíveis, foi possível medir o tempo e a trajetória de muitos tipos de ondas sísmicas. Então, ondas sísmicas, você tem ali as ondas S e P. Vejam aí que o caminho de propagação das ondas sísmicas, né? As zonas de sombra são regiões em que uma onda não chega à superfície. Aqui, nessa primeira figura à esquerda, você tem a zona de sombra de ondas S. Então, aqui seria o epicentro do terremoto, aqui no 0 grau. Aí você tem ondas S que se propagam, né, sem passar por essa zona de sombra. E você tem um sismógrafo aqui desse lado, outro aqui desse lado, e mediu a onda P que passou através do centro da Terra. As placas tectônicas começam a, de alguma forma, se ajustar e tal, você vai também ter alterações de G naquele local, porque houve variação de massa. Justamente por isso. Houve variação de massa, vai haver variação de G também. Então, as placas tectônicas precisam mudar de forma e tamanho à medida que se movem pela superfície. Pela própria formação do planeta, já há uma certa estabilidade dessas placas. E elas se encaixam como um quebra-cabeça num formato esférico. Nós precisamos ver o que são sistemas de referência geodésicos. Então, para se estudar uma situação muito complexa, você faz modelos mais simples e depois os ajustes necessários à precisão exigida. Então, temos 3 superfícies para a Terra: a superfície física da Terra, a real, com toda a irregularidade do relevo, da topografia continental ou oceânica. Os oceanos também têm uma topografia, como veremos. Então, como essa superfície é totalmente irregular, ela fica muito difícil de ser estudada diretamente. Um modelo que se faz é a superfície geoidal. Então, a superfície geoidal, ela seria a superfície que o nível médio do oceano assumiria. Esse nível médio é extrapolado para os continentes. Então, veja como a situação fica muito mais simples. Você tem na superfície física da Terra uma diferença entre, por exemplo, o ponto mais alto, o Monte Everest, é a parte mais baixa da superfície, as fossas das Marianas, você tem ali quase 20 quilômetros. 9 quilômetros para o Everest, 11 quilômetros de profundidade para a fossa das Marianas, você tem 20 quilômetros. Na superfície geoidal, você tem uma variação de 200 metros, menos 100 para mais 100. Fica muito mais simples de ser estudado. Então, essa superfície geoidal é aquela com o mesmo potencial gravitacional. Muitas vezes confunde-se dizendo que é a superfície que tem a mesma força de gravidade. Não é, é o mesmo potencial gravitacional. Isso quer dizer, grosso modo, bem simplificadamente, que a força da gravidade vezes a distância de um ponto até o centro de massa da Terra é constante. Você está vendo, então, na figura, esse é o primeiro modelo geóide global, derivado puramente de dados gravimétricos, de gravímetros, não de satélites. Ele é de 1952. Agora com muito mais detalhes, dados de satélites nessa figura. Quando apareceu essa figura pela primeira vez, todo mundo achou, quando ela foi divulgada pela mídia, muita gente falou que a Terra era uma batata amassada. Então veja que nessa figura, que representa um geóide, foram exageradas as variações radiais. Então a máxima diferença é de 200 metros, como eu disse. As cores azuis representam áreas onde o geóide está abaixo do elipsoide matemático e as áreas vermelhas estão acima do elipsoide. Já nessa próxima figura, não há esse exagero. É a ondulação de geóide em cores falsas, mas em escala. Então, ondulação do geóide é a diferença entre
a altura do geóide e a do elipsoide. Elipsoide seria a forma matemática da Terra. Então, nessa figura, eu acho que vai ficar muito mais claro esses conceitos. Você tem a pirâmide. Como eu vou estudar cada uma das rochas que formam essa pirâmide? Imagine a irregularidade. Então, eu crio esse modelo que está em azul, essa pirâmide azul. Ela seria o geóide da pirâmide. Repare abaixo como o geóide ele vai pegar uma média dos degraus que formam a pirâmide. E à direita você tem o modelo matemático da pirâmide. Então, a pirâmide ali à esquerda seria a superfície física da Terra. A pirâmide azul, um modelo para ela, o geóide. E a pirâmide à direita representaria a superfície elipsoidal da Terra, o modelo matemático. Então, a altitude determinada com origem na superfície do geóide é chamada de altitude ortométrica, ou geoidal, H maiúsculo. O ponto de origem para a tomada dessa altitude é denominado datum vertical, o qual é definido a partir do nível do mar, medido em marégrafo. Então, você tem o datum vertical do Brasil, é o nível médio das águas do mar, observadas no marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina. Você tem também o datum horizontal. Então, na superfície elipsoidal, que já falei, a altitude determinada com origem nessa superfície é denominada altitude elipsoidal, H minúsculo. O ponto de origem para a tomada dessa altitude é denominado um datum horizontal e é definido pelo ponto de máxima coincidência entre o elipsoide, o geóide e a superfície física. Veja agora nessa figura, gentilmente cedida pelo engenheiro Carlos Lima, a altitude ortométrica, elipsoidal e geoidal. Repare agora que a altitude ortométrica, então, é uma relação entre a elipsoidal e a ondulação do geóide. E agora você vê só a ondulação do geóide, que pode ser positiva, negativa ou zero, que acontece exatamente na interseção do geóide com o elipsoide. Então, anomalias gravitacionais são diferenças entre o valor medido e o valor calculado, teórico, gerado em uma Terra elipsoidal, como vimos, que é um dos modelos geodésicos, e com distribuição homogênea de massa. Então, você tem o modelo teórico e o cálculo, a observação feita, o valor realmente medido. Essa diferença é justamente chamada de anomalia gravitacional. Os mapas de anomalia de gravidade, você vê na figura seguinte. Então, um geóide, ondulações do geóide à esquerda e anomalias de gravidade à direita, que são calculadas com base em um modelo combinado de campos gravitacionais globais. E você tem vários tipos dessas anomalias. Nessa figura você está vendo, não coloquei todos, mas vários tipos aí. A cada vez que você faz determinado tipo de correção na medida, você tem uma anomalia. Uma anomalia importante, a anomalia de Bouguer, que você está vendo agora, é obtida removendo o efeito de regiões elevadas e da água oceânica da perturbação da gravidade. Então, a anomalia distingue a crosta espessa da fina, por valores mais negativos e positivos. Com uma crosta fina, que é a vermelha no mapa, o manto quente é mais raso e os gradientes térmicos são mais altos, aumentando a chance de exploração da energia geotérmica. Se a gravidade fosse constante, os oceanos seguiriam apenas a curvatura. Entretanto, como a gravidade não ocorrem essas anomalias, há um desnível da superfície oceânica. Aliás, há uma topografia da superfície oceânica. Não me refiro aqui a uma topografia do fundo oceânico com cadeias de montanhas, mas uma topografia da superfície causada pelas anomalias, que seriam a topografia estática. Existe também uma topografia dinâmica causada por marés, correntes marítimas, salinidade, efeitos geológicos, atmosféricos. Mas as anomalias gravitacionais, a topografia estática influencia 100 vezes mais no desnível das águas do que a topografia dinâmica.
São inúmeras as aplicações práticas desse estudo. Então, o mapeamento do relevo do fundo oceânico, pesca, prospecção de petróleo e depósitos minerais, as melhores rotas de navegação. Os satélites, eles são responsáveis por medir a topografia, analisar a topografia da superfície dos oceanos. Veja na figura seguinte, o satélite Jason 1, que ele faz a cada 10 dias, ele cobre média altura de mais de 90% do oceano sem gelo do mundo, com seu altímetro de radar, e completa 127 revoluções ou órbitas ao redor da Terra. Então, as anomalias geóides, elas podem ser medidas diretamente de satélites com altímetros de radar. Esses altímetros medem o tempo de viagem de um pulso de radar do satélite para a superfície do oceano, a partir do qual ele é refletido e devolvido ao satélite. As estações de rastreamento na Terra calculam a posição do satélite em relação ao centro da Terra. Esses dois tipos de informações são então combinados para calcular a altura da superfície equipotencial do nível do mar acima do centro da Terra. Você está vendo agora detalhes em anomalias de gravidade do leito oceânico para refinar modelos tectônicos, delinear microplacas, detectar novas montanhas e vulcões subaquáticos e refinar os mapas batimétricos digitais. E qual é a relação do GPS com a altimetria? O GPS ele vai lhe dar a altitude em relação ao elipsoide, então tem um significado apenas matemático. Nas obras de engenharia, você precisa da altitude ortométrica, que é em relação ao geóide de referência. Então, para chegar a essa altitude ortométrica, você tem que pegar o dado do GPS, que é em relação ao elipsoide, e tirar a ondulação do geóide, que é a diferença entre o geóide e o elipsoide. Fazendo essa conta, você tem a altitude ortométrica, que tem o uso físico e não apenas o significado matemático da medida do GPS. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e pela NASA. O GPS é apenas um dos GNSS, Sistema de Navegação Global por Satélite. Na figura seguinte, você está vendo vários outros, além do GPS, o GLONASS russo, Beidou chinês, o Galileu da União Europeia e o Navig indiano.